Vamos abrir nossas Bíblias, João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20. Irmãos, o texto que vamos ler esta noite para nossa meditação é mais um daqueles textos que tem a ver com a aparição de Jesus a pessoas. O Cristo ressurreto apareceu a pessoas. Isso é muito importante, porque pense bem que Cristo poderia ressuscitar e falar: gente, estou indo para o céu e já já eu volto. E a gente ficaria na promessa, ótimo. Mas era necessário que ele permanecesse ainda com seus discípulos. Acho que escrevi um pouco para tentar ver essa necessidade aí no boletim, depois você leia. Para que os discípulos tivessem uma convicção do que significou, do que era a ressurreição. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele apareceu a 500 pessoas de uma só vez, lá em 1 Coríntios 15. Então, por 40 dias, antes de ir aos céus, Jesus esteve com pessoas, encontrou-se com elas, chegou a comer, chegou a relacionar, a ter diálogo, e foi o que aconteceu nesse texto que nós vamos ler. O primeiro encontro de Jesus foi com uma mulher de quem a Bíblia diz que havia sido expulso 7 demônios. Então, é muito significativo o texto que nós temos diante de nós. É um grande desafio para nós. Sabe por quê? Porque, primeiro, esse é um texto que quase sempre a gente para nas curiosidades. Por que Maria Madalena não viu que era Cristo? Porque depois vocês vão ver no texto que ela olha, pensa que é o jardineiro. Tem gente que acha que é porque o corpo de Jesus era tão diferente que quando ela olhou não pôde perceber. Era um corpo glorificado, então diferente. O texto não diz nada disso. É gente que vai para o lado da curiosidade. Alguns dizem que ela estava chorando tanto, e realmente o verbo que se usa para falar que ela estava chorando era um verbo forte, é um choro de soluçar. Então, que porque estava chorando, ela estava emocionalmente abalada, então ela não podia reconhecer Jesus. Nós podemos correr o risco de ir para a curiosidade. O que ela pensou daqueles 2 homens? Porque João interpreta, eram 2 anjos, mas quando ela viu, ela perguntou para eles: o que fizeram com o corpo do meu Senhor? Ela nem cita: anjos, o que vocês fizeram? Ela talvez tenha confundido que ela pensou que eram aqueles anjos, aqueles moços, ou sei lá, aquela visão daqueles seres vestidos de branco. É um desafio que, se a gente fica pelas curiosidades, a gente perde grande lição do texto. João separou desses encontros de Jesus com pessoas, os discípulos de Emaús e assim por diante, separou 2 encontros, 2 personagens: Maria Madalena e Tomé, o incrédulo. E eu fiquei pensando que talvez João tenha separado, que o problema era assim, olhar para a fraqueza dessas pessoas. Tomé era o incrédulo, e Maria Madalena uma mulher, lembra na cultura judaica, era uma mulher que deveria testemunhar, e o testemunho de uma mulher não era assim tão importante na cultura judaica. Mas, além de tudo, uma mulher de quem o Senhor expelira 7 demônios. Mas cheguei à conclusão de que o problema de João não é mostrar os encontros a partir da fraqueza dessas pessoas, porque ele nem cita que ela foi alvo desse ato de exorcismo, como Marcos, por exemplo. Então, a única coisa que eu consegui encontrar lendo e relendo esse texto
é que esses dois encontros têm a ver com uma fé progressiva. Se você for para Tomé, ele fala assim: eu não creio, só vou crer se pegar nele. E quando ele toca, assim como o Sérgio destacou, ele vem ter uma frase gloriosa: Senhor meu e Deus meu. Veja como a fé de Tomé progrediu neste encontro. E essa noite nós vamos olhar para o texto aqui, capítulo 20, versos 11 a 18, encontro com Maria Madalena, vendo essa progressão. Vendo que a vida com Cristo ressurreto tem que ser um progredir na fé. Acredito que João talvez esteja escrevendo e separando estes exemplos para mostrar para as pessoas que a gente não pode parar, que a nossa fé tem que se fortalecer, que nós temos que nos tornar crentes cada vez mais crentes. Não seja incrédulo, mas crente. Então vamos para o texto, depois a gente vai ver esse detalhe no texto. Maria, entretanto, verso 11. Eu estou pegando o verso 11, mas a história começa lá no verso 1. Ela foi com as mulheres para o túmulo estava vazio, elas voltam para contar para os discípulos. Pedro e João saem correndo para ver o sepulcro, eles chegam lá e realmente está vazio, e ela volta para o túmulo e diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco. Aí já é João dizendo que ela viu 2 anjos, mas pela conversa dela, parece que ela não teve esse discernimento no início. Por quê? Porque eles estavam sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? E ela nem fala assim: anjos por aqui? Não é comum. Lógico que não. Não, ela não faz pergunta alguma, ela fala com eles como se fossem pessoas que estavam ali, e ela diz assim: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Miriam. Maria em hebraico. Possivelmente ele disse Miriam, até mesmo em aramaico. É que o texto fala que ela respondeu em hebraico, por isso que eu estou dizendo que é hebraico. E talvez tenha dito isso de um jeito tal, que imediatamente ela voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni. Aqui tem um acento, Raboni. Eu sempre achei que a expressão era Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Irmãos, o tema da nossa mensagem esta noite é o que você vê em Jesus. Eu quero ir um pouco além, talvez propor a você como você vê o Cristo ressurreto. Porque se a sua fé não amadurece, você vê de forma distorcida o seu Cristo. E você pode passar anos servindo a Cristo, e de verdade e sinceramente, mas nunca ter uma percepção real e completa do que Ele é e do que significa o Cristo ressurreto. E é por isso que há muita gente infantil na fé, e que não consegue andar na direção sem titubear e sem cair, porque tem uma visão de Cristo, e eu nem vou dizer que é uma visão errada,
Mas é uma visão ainda infantil, pequena, parcial, porque esta fé não leva a ver de forma progressiva, crescente e amadurecida a Jesus Cristo. E talvez seja o seu caso, porque às vezes a gente se acomoda tanto em estar aqui, em ouvir a palavra, em tantas coisas que a gente faz, que a gente não percebe que precisa crescer, ou talvez perceba, mas não acha importante. Aí se torna um crente cada vez mais relapso, cada vez mais comprometido com coisas do mundo, crente para os quais as pessoas olham e não veem Cristo nele, porque não dá para ver Cristo, a luz de Cristo, numa lâmpada tão fraquinha. Quantas vezes é a nossa vida? O verbo ver no Evangelho de João é muito importante, irmãos. Lembra que quando ele começa o Evangelho, ele fala assim: veio para o que era seu, os seus não receberam. E ele diz assim, que o contraste disso eram os discípulos. Dizem, e vimos a sua glória. Assim, as pessoas não viram Jesus, mas nós vimos a sua glória. E o próprio Jesus falava isso assim, por exemplo, no milagre do pão, dos grandes sinais que Jesus fez. Jesus queria que eles vissem os sinais, mas não só enxergasse ele multiplicando o pão, que o ver ali significasse entender, compreender, discernir. E Jesus fala, vocês estão atrás de mim não porque vistes os sinais, entenda, não porque vocês compreenderam quem eu sou, mas porque vocês comeram e se fartaram. O próprio contexto de Tomé, olha lá, no capítulo 20 mesmo, nos versos 24 a 25, Tomé fala assim, olha, eles dizem assim, nós vimos o Senhor. E Tomé, que não estava com eles, diz assim, bom, vocês viram, eu não vi, mas mesmo que eu veja, eu só vou crer se eu pegar nele. Aí Jesus, depois que encontra o Serginho, o presbítero Sérgio, presbítero Sérgio, Ricardo, de Jesus, ele leu para a gente assim, com a ênfase necessária. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Olha só, põe o teu dedo e vê. Lógico que você tem certeza que Tomé não tinha um olho no dedo, né? Compreenda, Tomé. Aí, olha como é que Jesus termina esse diálogo. Porque me vistes, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Nós precisamos ter uma visão do Cristo ressurreto, que vai além dessa coisa comum de saber que Cristo existe, tá? Ou para alguns que Cristo existiu. Nós precisamos de uma fé madura. Nós precisamos sim de uma visão ressurreta. Como você vê o Cristo ressurreto? Como? Vamos para o texto. Se queremos ter uma visão ressurreta do Cristo, nós precisamos ir além de um relacionamento com Ele que seja meramente sentimental. Nós precisamos que a nossa visão de Cristo supere um mero compromisso sentimental. O texto, os primeiros versículos do texto que nós lemos, versos 11, 12, 13, o 14 também, mas os três primeiros, eles enfatizam que ela havia buscado Jesus. O texto diz que Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. O evangelista Lucas diz que ela, junto com as outras mulheres, foram até o sepulcro no domingo de manhã,
levando aromas, elas iam cumprir o ritual do embalsamamento de um corpo, para durar mais, para não ficar tão mal cheiroso. Afinal de contas, era Jesus Cristo com quem elas tinham vivido e tido um relacionamento pessoal. Esta mulher, de forma muito particular, ele a libertara de 7 demônios. Imagine a vida dela antes de Jesus Cristo, imagine a vida dela depois de Jesus Cristo. É lógico, Cristo morreu, era para estar chorando mesmo. Ela tinha um relacionamento verdadeiro com Jesus. Era um verdadeiro relacionamento, mas que estava ainda envolto apenas do papel emocional de um relacionamento. O verso 11 enfatiza esse choro, quando repete 2 vezes no próprio verso, que ela estava chorando. E ela olha para aquela cena, diz o texto que ela pergunta a questão dela é onde o corpo tinha sido posto. Ela, na mente dela, seu Cristo tinha morrido, mas ela se doía com esta situação, como a gente se dói com a morte, de alguma maneira, você sabe. Ainda mais uma morte tão significativa e tão importante. O texto todo é construído para nos mostrar que a preocupação dela era com o Cristo morto. Veja só, viu os 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Se ela tivesse pensado na ressurreição, ela falou assim: eu imagino que talvez Jesus tenha ressuscitado e eu não sei para onde ele foi. Mas o texto diz que ela entendia que alguém tinha pego Jesus, o corpo de Jesus, e levado para algum lugar e colocado em algum lugar. A esperança e este relacionamento de amor que nós vemos aqui, irmãos, era um amor baseado no sentimento que a vida com Cristo produz em nós. Veja, não é errado. Jesus Cristo é tão perfeito, e a história de Jesus é tão marcante. E é muito correto que tenhamos um verdadeiro sentimento em relação a Jesus. Essas cenas da Páscoa, elas falam disso claramente. Ontem aqui na cantata, quando tinha quem não veio perdeu, quando levantaram antes mesmo, quando os guardas saíram chutando. Aliás, eu tenho que conversar com alguns guardas que eram membros aqui da igreja, né? Parece que eles estavam muito entusiasmados, e teve gente que fechou os olhos, não conseguia ver a cena. E você sabe que tem gente que fica escandalizado com isso também? Nós combater em Jesus. Eu lembro quando o filme do Mel Gibson foi lançado, a propaganda do filme era assim, que era o filme mais intenso, que mostrava a realidade da crueldade que Jesus sofreu. E é verdade. E eu fui ao cinema, e eu confesso, chorei igual Maria Madalena, Maurício Madalena. Sabe, irmãos, porque a personalidade e os gestos de Jesus nos causam sentimentos, e eles são muito bons. O problema é que a nossa fé não pode parar aí. Nós não podemos ter com Cristo só aquela relação sentimental. Oh, Cristo, eu te amo. Ela é boa, mas ela não é tudo. Porque se você tem só um relacionamento sentimental, você precisa amadurecer. Irmãos, o que João está construindo é que por causa dessa relação sentimental, ela não percebeu que era Cristo. Ela estava tão envolta nos seus sentimentos.
que ela não pôde entender que o sofrimento na cruz, a morte de Jesus, era uma obra de redenção que estava acontecendo. Nós não podemos vir à igreja só porque, eu preciso ir, porque eu me sinto em falta com Deus. Deus fica triste comigo. E fica, viu? E fica muito. E se você vem para a igreja porque você não quer causar tristeza em Deus, você está fazendo certo. Eu só estou dizendo que não pode se resumir a isso. Se queremos ter uma visão do Cristo ressurreto, que nos leve a uma maturidade na fé, precisamos ir além dos meros compromissos sentimentais com Deus. Não é só cantar o louvor e falar, foi tão bom o louvor. O coral ontem, chorei até. Porque tem gente que sai, hoje eu não chorei, eu acho que hoje Deus não falou. Não, nós temos que ir além do mero compromisso sentimental com Deus. Quando você olha para Cristo, o que é que você vê? Se o que você vê tem apenas a ver com sentimentos, há coisas boas nisso, mas isso não é tudo. Vamos progredir no texto. Eu disse que o verso 14 parece que ainda está envolvido nisso, e está, porque ela continua não reconhecendo Jesus. Verso 14 diz assim, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Aí Jesus que perguntou, mulher, por que choras? Gente, quando alguém diz assim, quando ela percebeu que era Jesus, ela percebeu que era Jesus por causa da voz de Jesus, cai por terra agora, né? Porque ele já tinha perguntado, mulher, por que choras? Só se ele fez voz de locutor, né? E disfarçou. Acho que não. Mulher, por que choras? E olha que Jesus acrescenta uma pergunta aqui. Jesus já está começando a indicar um caminho para ela. A quem procuras? Ele não fala de um corpo, ele fala de alguém. Não é? Mas você pensa que ela se tocou? Não. Veja só. Ela pensa que ele é o jardineiro. E bom para a profissão dos jardineiros. Que entra a sua profissão na Bíblia. Supondo ser o jardineiro, a pessoa que cuidava. Naquele tempo eles não eram tão estranhos que nem são hoje, que você mal enterra, eles já estão em cima. Eles eram cuidadores mesmo, era uma profissão cuidar dos túmulos. E aquilo era algo comum e ela supõe que era o jardineiro. Veja a pergunta que ela faz para o suposto jardineiro. Senhor, aqui é um tratamento. As mulheres sempre se dirigiam aos homens respeitosamente. Se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Veja só que ela ainda continua com a percepção de um corpo. Você pegou o corpo dele, dá ele para mim, deixa que eu cuido, tomo conta dele. Não sei o que ela pretendia fazer. Não sei se era levar para casa. Mas o que João está nos mostrando é que ela ainda está com a percepção equivocada. Mas aí vem esse versículo tão bonito, em que Jesus se dirige a ela, e João entendeu que o que mudou no coração dela foi o modo como Jesus se referiu à pessoa dela. Miriam. Sabe, isso mudou tudo. Aí, todas as teorias você pode pôr na mesa. Foi a entonação, era um jeito que Jesus sempre falava com ela. Ótimo, eu aceito tudo isso. O que eu digo para você é que o nome de uma pessoa, dito por Jesus, é algo muito importante, porque Ele conhece o nome das suas ovelhas, Ele as chama pelo nome, Ele conhece você.
E isso desperta muita coisa em nós. E despertou nela algo. Sabe, quando você imagina você, o que você diria? Pense, você no lugar de Maria Madalena. Você está ali chorando, triste, que Jesus tinha morrido, e de repente você descobre que ele está vivo. Qual seria a primeira palavra que você diria para ele? Alguns diriam, Senhor. Outros diriam, Jesus. Ela disse, Raboni, meu mestre. Você sabe que no momento desse o seu coração ele não processa a racionalidade assim, deixa eu ver como eu vou me dirigir agora. Ele é espontâneo. E na sua espontaneidade, esta mulher mostrou um novo tipo de relacionamento com Jesus, que eu estou chamando aqui de compromisso doutrinário. Jesus significava muito para esta mulher, porque ele havia lhe ensinado a viver. E ela não podia viver sem o seu mestre. Ela entendia que sem as palavras de Jesus, aquela que Pedro disse, palavras da vida eterna, ela não podia viver sem alguém que a orientasse, que explicasse como é a vida. Espontaneamente ela se volta e o que ela vê é o Raboni. Raboni é o mesmo que Rabi, que é mestre. Só que Raboni é um jeito diferente de dizer mestre. No português também. A gente se refere a um professor, tal, mas quando ele é um professor especial, a gente vai um pouco além, chama de mestre. Eu vou dar meu exemplo. Eu tenho um mestre, um pastor, amigo, muito querido. Ele é meu conselheiro. Eu confio tanto na palavra dele. Quando eu preciso de orientação, eu respeito todos os que me dão conselho. Meus pais são muito importantes, minha esposa. Mas esse meu mestre, ele é especial. Eu confio muito no que ele diz. Para essa pessoa eu diria, Raboni. Não sei se você consegue entender isso. Ela está falando de um envolvimento com Cristo como seu mestre, que é um envolvimento profundo. Ela talvez fosse alguém que atenta sempre no que Jesus dizia, nas orientações, cada palavra. Se fosse hoje, talvez ela fosse muito atenta aos sermões, ela se apegaria a cada palavra, aos textos doutrinários. Esse cântico que nós cantamos aqui, que é o nosso credo apostólico, eu gostei tanto desse cântico. É o que é difícil de cantar, viu? Tenho que confessar isso para vocês. O Conjunto de Louvor ensine para nós, cantem mais vezes, que senão não sai. É gostoso a gente ser orientado doutrinariamente. E algumas vezes a gente constrói toda a vida cristã apenas como se fosse uma questão doutrinária. A gente exerce e tem um relacionamento com Jesus meramente doutrinário. E se queremos ter uma visão do Cristo glorificado que nos leve a uma fé madura, precisamos ir além dos meros compromissos doutrinários. Tem gente que vive para defender a doutrina da igreja, e eu estou dizendo, não está errado. Só estou dizendo que não pode ser só isso. E nós presbiterianos somos especialistas. A gente fala assim, não gosta de discutir com o presbiteriano. Nós temos que tomar muito cuidado. Que a nossa fé não é meramente um compromisso doutrinário. Não é só saber textos bíblicos, conhecer a liturgia da igreja, entender os sacramentos. Não é só conhecimento, não é só sabedoria para viver. Irmãos, eu quero que vocês ponham isso num lugar, eu vou repetir de novo.
ter um relacionamento de emoções e de sentimentos com Jesus é altamente positivo. Ter um relacionamento com Ele que envolva conhecimento doutrinário, entender a Bíblia, ter discernimento intelectual da fé, é muito bom, mas não pode ser só isto. Há uma coisa aqui que parece que Jesus entendeu. Eu sei que alguém pode dizer, mas só por uma palavra o senhor vai achar que ela já tem um compromisso doutrinário? É que, irmãos, tá certo, eu acho que pode ser que eu esteja dizendo demais. Mas nós temos que levar em conta a palavra que ela escolheu. E que João enfatizou, os outros não dizem nada disso. Quando ela toma aquele susto que é Jesus, talvez ela esteja dizendo assim, eu preciso que o Senhor me diga agora o que eu preciso fazer. E parece que Jesus entendeu isso. Quando o texto diz assim, verso 17: recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. Eu sei que tem aquela teoria, né, de que não podia pôr a mão em Jesus porque o corpo era glorificado, o pecador não pode tocar em Jesus. Mas aí cai por terra no Tomé, né, gente? Que além dele ser pecador, era pecador incrédulo. E tocou em Jesus, amando de Jesus. Então, esquece essa. Eu acredito que Jesus entendeu o coração dela, o que ela queria. Eu preciso do Senhor agora aqui. Preciso de que me ensine. Não está errado. Mas não é só isso. Como nós vamos ver no final desse texto. Olha o que Jesus diz para ela. Não me detenhas. Porque eu ainda não subi para meu Pai. Opa, peraí. O que Jesus está falando? Jesus está dizendo que era preciso completar a obra. Era preciso subir aos céus. Ele já havia dito quando estava no cenáculo com os seus discípulos, eu preciso subir para o Espírito vir. Ele continua dizendo assim, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, ênfase de novo, subo para meu Pai e vosso Pai. No outro evangelho diz assim, fala para os meus irmãos, fala para os discípulos que eu vou encontrar com eles na Galileia. Mas João, lembra que é um evangelho teológico? João fala assim, enfatiza, diga para os discípulos exatamente isto, a obra está se completando e eu vou cumprir esta obra, eu vou subir para o meu Pai, eu vou subir para o vosso Pai. Porque, irmãos, a visão que nós precisamos ter do Cristo ressurreto é uma visão redencional, é de uma obra completa, é de um reino vivo, é de um Cristo que está sentado no trono, é de um Cristo que comanda todas as coisas, não meramente um Cristo que alimenta os meus sentimentos, não meramente um Cristo das nossas doutrinas, mas um Cristo da nossa vida. O Cristo que faz a vida ter sentido, que faz esse mundo caído ter sentido para nós. Porque quando a gente olha essas crises, e o mundo olha essas crises, o mundo está desesperado. Eles estão falando, qual é o sentido da vida? E nós dizemos, o sentido da vida é o nosso Cristo, que está sentado no trono. Glória a Deus por isso. Se nós queremos ter uma visão ressurreta da vida, irmãos, nós precisamos alçar um patamar, eu já falei disso, um patamar diferente para enxergar a realidade. Nós precisamos ver as coisas de cima. Um compromisso com Cristo vivo e ressurreto. Isso é ter uma visão ressurreta da existência. Igreja não é só chorar, prantear, se alegrar. Igreja não é só estudar, ler a Bíblia e responder as perguntas do professor. A igreja é viver a vida de Cristo, Cristo vivo. A igreja é vida. Ser de Cristo é vida. Olha como mudou o jeito de Jesus falar com seus discípulos.
Em João no capítulo 15, eu não estudei isso com detalhe não, mas me veio à mente quando estava estudando a passagem. João capítulo 15, verso 13, Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Só que agora, no capítulo 20, Jesus fala assim, depois da ressurreição, vai ter com meus irmãos. E diga, meus irmãos, que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai. Havia uma diferença na paternidade dele e na nossa. E eu lembro do primeiro capítulo de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E vimos a sua glória. Glória como do Filho único do Pai. Um diferenciado. E tudo isso está nesse versículo. Se queremos ter uma visão ressurreta desse mundo, precisamos entender que somos filhos de Deus. Isso tem que mudar tudo. A visão de Maria Madalena mudou. Ela não estava mais procurando um corpo. Ela não está mais procurando o Senhor morto. Maria Madalena saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor. É diferente. A visão dela mudou. Houve uma progressão na sua fé. Eu vi o Senhor. Há algo novo que eu tenho que dizer para todo mundo. Eu entendi algo novo sobre a vida. Eu vi o Senhor. Irmãos, eu queria que toda a igreja pudesse sair daqui a cada mensagem dizendo assim: eu vi o Senhor, há algo novo em mim, eu entendo mais, eu vejo mais. Uma visão amadurecida, diferente, que se junta em todas elas, que faz os meus sentimentos diferentes para com Deus, que faz o meu estudo das verdades de Deus diferente, porque Ele traz vida, traz uma realidade de um Cristo vivo. Queridos irmãos, tomem muito cuidado, porque é fácil não ver. É fácil você passar por tudo isso que passamos aqui esta noite, pela Santa Ceia, e não ver. E sairmos com uma visão ainda fechada deste mundo. Por isso o apóstolo Paulo pede para sermos iluminados nos olhos do nosso coração. Talvez por isso, algumas vezes a gente canta aquela música: abra os olhos do meu coração, eu quero ver. O que você tem visto em Jesus? Como é que é o seu Cristo? Tem aquela, não sei se é lenda, se é uma história, não sei nem como é que eu defino isso, do elefante dos cegos, que cada elefante toca uma parte, cada cego toca uma parte do elefante. E aí você pergunta como é que é o elefante, e um que pegou a pata falou: o elefante é forte,
O outro que pegou a orelha, nossa, o elefante é macio. O outro que pegou a tromba, o elefante é ágil. Eu não sei direito essa história, mas eu sei que cada um dá uma visão muito parcial. A sua percepção é muito parcial daquela realidade. Sabe o que o João está recomendando para nós? Uma visão mais completa de quem é o nosso Deus e de quem é Cristo. É isto que sustenta a fé. E se você tem uma visão completa, primeiro, você não anda em caminhos errados porque você tem a luz. Você entende quem é você mesmo e você sabe o que é arrepender-se e voltar atrás, e você sabe o que é confiar em Jesus. E você ouve a voz dele, porque quando ele chamar o seu nome, você sabe quem é que está te chamando. Irmãos, uma igreja como a nossa pode viver muito enganada se ela se assegurar só nos sentimentos, se nós formos apenas enfáticos no estudo e na doutrina, e nada disso nos conduzir para viver Cristo. Então, se temos que orar e pedir alguma coisa para Deus esta noite, eu acho que a gente tem que dizer muito pouco hoje. A gente tem só dizer: abra os meus olhos, porque eu quero ver. E talvez um dia a gente possa dizer igual aquele homem, eu esqueci o nome dele, me fugiu a memória, que ele disse assim, vocês vão lembrar e vocês me lembram, que ele disse assim: despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram. Oi? Simeão. Obrigado, irmãos bons de Bíblia. É teste doutrinário. Despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. É tudo que a gente precisa. Simplicidade e visão ressurreta de todas as coisas. E é assim que a gente resolve a vida, olhando para Cristo e entendendo o mundo a partir de Cristo. E que a graça do nosso bom Deus e Pai, e o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo estejam sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.